Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, exaltado seja o sangue do Cordeiro. Amados, queridos, Shalom Adonai, graça e paz. Meus queridos, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, totalmente revestidos pela unção, poder do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de vocês e completamente cobertos pela Santíssima, a saudosa e graciosa, reluzente, envolvente, doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados. Eis-me aqui, amados, mensagem. Aqui estou eu hoje, amados, com a minha Bíblia aberta e hoje eu aqui batendo em cima, amados. É sobreviver ao Evangelho, é pregar o Evangelho, que tudo isso é na finalidade que a alma seja alcançada, né, amado? Fazer a vontade do Senhor e para que a gente possamos alcançar a nossa salvação. Já fiz uma mensagem anteriormente aqui acerca também de viver o Evangelho, né, pregar o Evangelho. Agora eu estou deixando uma mensagem aqui titulada com a interrogativa: onde está a salvação? Com a interrogativa de onde está a salvação. E estou deixando, amados, já essa mensagem dentro. Estou deixando ela dentro do Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Esses dias eu deixei uma mensagem no grupo online da pastora Ana Lúcia e do pastor Paulo Sérgio. Até usei essa parte aqui para falar de salvação também e vou usar de novo para outra mensagem aqui, amados. Vai ser esse capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 12, que é Pedro e João perante o Sinédrio. Então, eis-me aqui, amados, aqui estamos nós. Porquanto eles estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da polícia do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muitos incomodados de que Pedro e João estivessem afirmando que Jesus havia ressuscitado. Eles prenderam Pedro e João, e como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere para passar a noite. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram nela, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 homens. No outro dia, aconteceu que um conselho de todos os líderes judaicos estava em sessão em Jerusalém. Ali estavam o supremo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e outros dos parentes do supremo sacerdote. Assim foi que os dois discípulos foram trazidos à presença deles. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isto? Perguntou o conselho. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: ilustres líderes e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem à cura realizada no paralítico e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito no nome e no poder de Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o homem que os senhores crucificaram, mas Deus ressuscitou. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado, porque Jesus, o Messias, é aquele a quem se referem as Escrituras, quando falam de uma pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra principal da esquina. Não há salvação em nenhum outro mais debaixo do céu inteiro. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Aleluia. Amém, amados. Queridos,
Aqui, amados, eu li na tradução da Bíblia Viva. Eu vou ler numa tradução normal, olha. Ele é a pedra, ele é a pedra, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, amados? Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Bateu até palma, amado. Que mensagem, viu? Amém, amados. Glória a Deus. E pensa aí, amados, o que esses homens viveram. Eu fiz uma mensagem anterior, amados, porque muitos morreram, amados. E até que ponto você quer pagar um preço, né? Até que ponto nós queremos pagar um preço para pagar o Evangelho, né, amados? Agora, onde está a salvação? Então, amados, vou deixar frisado aqui, meus queridos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Atos dos Apóstolos, amados, capítulo 4, versículo 12. Meu amado, meu querido, olha, não sabemos neste ponto quanto tempo havia passado, meu querido. Quanto tempo havia passado desde o Pentecoste. Certamente, meus queridos, não foram muitos meses. Pedro e João, logo após terem feito o coxo andar, são presos. São presos pelos sacerdotes e saduceus por estarem anunciando a ressurreição dos mortos em Jesus. Estes, amados, estes eram os que detinham o poder dentro do templo em Jerusalém e se reportavam às autoridades romanas e foram os principais instigadores da crucificação de Jesus, que os incomodava com sua pregação, meu amado. Meus queridos, eles achavam, meus queridos, que matando o líder que os desafiavam, seus poderes não seriam mais contestados. Entendeu, amados? É tipo assim, amados. Eles pensaram, amados, que depois que eles crucificassem Jesus Cristo ali e que eles acabassem com a vida de Jesus Cristo, tudo terminava ali, amados. Tudo terminava ali, todo mundo ficaria com medo, ninguém pregaria mais o nome de Jesus Cristo e, vamos se dizer, e que hoje em dia o que a gente está vivendo, ninguém nem lembrava mais de Jesus e ninguém mais falaria de Jesus. Esse era o pensamento deles, fazendo isso, né? Mas quando Deus tem um propósito, amado, a coisa é diferente. Meus queridos, porém, meus amados, olha, os que criam em Jesus como o Messias ressurreto, olha, só aumentavam, amados, em número. E pior, e o pior de tudo, amado, que os discípulos faziam os mesmos sinais que seu mestre, atraindo ainda mais a simpatia do povo, amado. Isso mesmo, amado, com a liderança, com a certa liderança contrária, né, daquele tempo. Os saduceus, amado, pare e analise. Os saduceus ensinavam, olha, os saduceus ensinavam não haver ressurreição, nem anjos, e lá estavam os apóstolos, olha, ensinando exatamente, amado, o contrário, meus queridos, estava lá ensinando o contrário do que eles todos ensinavam. Olha, ante as ousadas afirmações de Pedro, meus queridos, e João, amados, tiveram que reconhecer que apesar do pouco estudo formal, esses homens tinham estado com Jesus, amado. Eles tinham vivido com Jesus, amado. Olha, eu digo de novo, os saduceus ensinavam, amados, não haver nem ressurreição, meus queridos, nem anjo, e lá estavam os apóstolos, exatamente o contrário de tudo aquilo que ele ensinava. Ante as ousadas afirmações de Pedro, meus queridos, e João, tiveram, amados, que reconhecer que apesar do pouco estudo formal daqueles homens, esses homens tinham estado com Jesus.
Entende, amado? Eles pregaram, amado, o que viveram, o que eles viram e o que foi ensinado. Amado, querido, olha, não sabendo como agir, amado, não sabendo como agir, apenas os proibiram. Não sabendo como agir, apenas os proibiram de falar de Cristo e sua doutrina. E os soltaram. Amém, amado? Então, meus amados, Pedro, entretanto, meus amados, Pedro, entretanto, lhe respondeu que importava, olha, que antes, Pedro, amado, respondeu para ele que ele importava obedecer a Deus do que os homens, que ele obedecia a Deus e não aos homens. Foi o que Pedro disse, amado. Com esse episódio, amado, com esse episódio começa, meus queridos. Com esse episódio começa o confronto entre os sacerdotes e saduceus e os discípulos, amado. Entendeu, amado? Pedro, entretanto, amado, Pedro, ele, para você ver, né, amado? Ele negou a Cristo 3 vezes, né, ali, né? Praticamente um pouco antes da morte. Agora você vê, agora aqui, amado, você vê o homem depois cheio do poder do Espírito Santo que ele falou. Pedro, entretanto, olha, lhes respondeu que importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Entende? Olha, com este episódio começa, amado, começa o confronto entre os sacerdotes e saduceus e os discípulos. Meus queridos, para fechar com chave de ouro. Meus amados, olha, quando cremos, amados, quando cremos em Jesus, não apenas recebemos, amados, não apenas recebemos o perdão dos pecados, mas também, amados, a graça de sofrer, de estar sofrendo pela nossa fé, a graça de sofrermos pela nossa fé. Amados, afinal, meu querido, se o mestre sofreu para nos dar gratuitamente a salvação, também devemos esperar, amados. Também devemos esperar resistência ao evangelho por parte desse mundo, com toda certeza, amado. Então, amados, eu digo, afinal, se o mestre sofreu para nos dar gratuitamente a salvação, também devemos esperar resistência ao evangelho por parte deste mundo, que já diz, né, que esse mundo jaz do maligno. Então, amados, é normal, amados, às vezes nós sermos rejeitados por muitos que não querem fazer a vontade de Deus, por todos aqueles que querem viver na carne, por todos aqueles que não querem renunciar à sua vontade. Mas uma coisa amados, eu digo, amados, mantenha-se firme, digo isso a mim mesmo também, independente de qualquer situação e circunstância, o que há de vir, amados, mas que possamos continuar e sabendo, amados, olha, que a nossa coroa está garantida e que nossa salvação está garantida também, amados. Eu creio em nome de Jesus. E eu fazendo essa mensagem, amados, para os dias atuais, amados, que se a gente for parar, amados, e observar tudo que está acontecendo, amados, eu paro e analiso, olha, que o negócio daqui para frente vai ser diferente, olha, já não vai ter para mim. Eu creio que as coisas não voltam mais ao normal, não, do jeito que foi um dia. Que as coisas, ela agora vai pegar um compasso diferente aqui, amado. Vai pegar um compasso diferente, ó, e tudo dentro de um propósito de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Não vou conversar demais, mas eu creio que tudo vai acontecer já, olha, numa rotina e num compasso diferente dentro do propósito de Deus, para que tudo aquilo, as suas promessas, se cumpra. Amém? Então, amados, continue firme e com fé, persevere. Olha, que todos aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Amém, meus amados? Aqui desde já, amados, Deus abençoe a vida de cada um ouvinte dessa mensagem. Olha, e espero, amados, se o Senhor me permitir, para que eu venha novamente vir aqui, né, deixar outra mensagem, mas tudo depende dele, que a gente não sabe, né, amado, o dia de amanhã, e nem daqui 1 hora, 2 horas, se estaremos ainda vivos, né, amado, mas se não estivermos, que pelo menos a gente esteja com a nossa salvação garantida. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fique na paz.